O Jornal do Meio-Dia está de volta e a coleta de resíduos sólidos em Várzea Grande enfrenta um novo impasse. Isso porque decisões judiciais divergentes têm deixado a cidade suja e as lixeiras entupidas de resíduos. A situação está insustentável e já tem durado semanas. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o procurador de Várzea Grande, Maurício Magalhães. Boa tarde, procurador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vindo. Procurador, pode ocorrer, mas não é normal, não é? Decisões tão divergentes no Poder Judiciário. Tem aí também um componente de disputa empresarial, na avaliação do senhor? Bom, Lúcio, primeiro eu quero dizer que eu acho que é natural. É um contrato de um valor bastante vultoso, um serviço essencial. Qual o valor do contrato? Hoje a gente gasta aproximadamente entre 1.800.000 a 2.100.000 por mês com coleta de lixo. Isso é só a coleta, ainda falta a destinação final, que é uma outra empresa, o aterro sanitário aqui em Cuiabá. Enfim, com certeza pode ter sim uma disputa empresarial, acho que isso é natural. Procurador, e vamos voltar talvez ao início desse imbróglio, porque o próprio Ministério Público havia apontado irregularidades neste contrato, determinado que houvesse anulação, tudo aconteceu assim muito rapidamente e isso também desencadeou talvez a situação que estamos vivendo. Então explique melhor para a gente o que aconteceu ao longo desse tempo todo. Procurador, só concluindo a pergunta da Camila, para todo mundo entender melhor e ter uma expressão que não tem dúvida nenhuma. Qual é essa linha do tempo? Perfeito. Vamos lá. E olha, muito obrigado pelo espaço, que é importante a gente comunicar isso, porque esse assunto ele vem se desdobrando desde outubro e novembro do ano passado. De 2024, na verdade. Desculpa, a gente está em janeiro ainda. Bom, após as eleições de outubro de 2024, o município de Várzea Grande, então na gestão anterior, tomou as providências e levou a cabo aí uma licitação da qual a empresa atual, a Locar Saneamento, sagrou-se vencedora, certo? Em 2025, após a transição de mandato e a assunção ali do mandato pela prefeita Flávia e pelo vice Tião, nós recebemos uma notificação recomendatória do Ministério Público local lá em Várzea Grande, apontando que essa licitação ela poderia ter sido fraudada. Apontou-lhe alguns vícios em relação à exigência de certidões e etc. Licitação que havia sido feita pela gestão do ex-prefeito Calil Baracate. Perfeitamente. No final ali do mandato. Isso, perfeito. No final do mandato, ali entre outubro e dezembro de 2024. E aí, com base nessa notificação recomendatória, o Ministério Público nos recomendou a anulação desse contrato, certo? E após muita negociação e muita deliberação com o próprio Ministério Público, a conclusão que o município chegou e adotou e tomou essa decisão foi em não prorrogar este contrato. Portanto, o contrato é o 260 de 2024, que a gente está discutindo aqui. Ele venceu no dia 19 de novembro do ano passado, 19 de novembro de 2025. O que ficou acertado entre município e Ministério Público é que essa empresa ela continuaria executando o serviço até o dia 31 de dezembro para evitar todo esse caos do período das festas. E no dia 1º, assumiria então essa empresa que já está contratada via contrato emergencial, contratação essa supervisionada, inclusive pelo Ministério Público Estadual. Bom, o que aconteceu mais recentemente? Durante o recesso forense, a empresa moveu uma ação na primeira instância, da qual a liminar não foi apreciada, recorreu e obteve o provimento liminar numa decisão no plantão para se manter no serviço até o julgamento final desse recurso, certo? E o município hoje, ele cumpre essa decisão e precisa a gente está cumprindo, não tem problema, as disposições contratuais estão vigentes por ordem dessa decisão judicial e a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis para resguardar os interesses do município. Procurador, além dessa confusão judicial, ainda tinha um problema ali de cobrança dessa empresa local sobre pagamentos atrasados por parte da prefeitura. Isso aí resolveu, não resolveu? Perfeitamente. Essa cobrança, na verdade, ela se inicia a partir do primeiro dia de mandato, porque a gente recebeu com 3 meses atrasado. Então, faltava... Recebeu com qual débito? Eu não lembro exatamente o montante, mas era outubro, novembro e dezembro de 2024. Um pedaço disso foi equalizado, 2025 a gente pagou
um pedaço e o município não nega a existência da dívida. Mas é preciso dizer também que a gente... 3 meses daria em torno aí de 5 milhões e meio. Você Perfeitamente. falou que era 1 milhão e 800. Mais ou menos, isso aí, de 1 milhão e 800 E hoje seria quanto essa dívida? Olha, no total, eu imagino... O pleito da empresa, vou até reformular. O pleito Era perto de 9 milhões. Salvo engano, é 13 o pleito da empresa. 13, né? Isso, 13 milhões. Isso, mas aí o pessoal da Secretaria de Serviços Públicos tem que apurar isso. E por quê? A medição desse serviço é por peso. Então, a gente depende das informações que tanto a empresa apresenta, quanto os dados da balança da empresa que nos atende na destinação final. Se a empresa estiver correta, nos dados que ela informou, a dívida dobrou, então, do início do ano passado para cá. É isso? A princípio, não vou te dar essa precisão matemática. Mas isso não eu faço a seguinte reflexão. Se esse débito fosse um impeditivo tão substancial para a execução do serviço, por que a empresa que é credora desse montante faz todo esse esforço para ficar e tentar valer um contrato que já está vencido? Então, me parece que existe uma situação que tem que ser equalizada aí. Mas, de toda forma, o município ele não tem intenção de nenhum tipo de calote ou algo do gênero. O que a gente precisa é de segurança jurídica, sem dúvida, mas a gente precisa também da execução do serviço. E aí é preciso dizer que no mês de dezembro, e isso estava pactuado com o Ministério Público, então a empresa que hoje executa, ela sabia que ela ficaria até o dia 31 de dezembro, no mínimo, né, e agora está ficando um pouquinho mais, ela teria plena ciência que em dezembro ela executaria o contrato como ele está previsto. E isso não aconteceu. Basta ver o acúmulo de lixo nas ruas do município. Procurador, e essa situação, alocar já o senhor, os demais agentes públicos já têm observado, estão imbuindo esforços, né, redobrados para tentar diminuir essa questão do lixo, porque não só pelo fato da cidade ficar suja, mas isso compromete até a questão de saúde pública, é preocupante em época de chuva. Qual que é a resposta neste momento que a gestão dá para a população? Perfeitamente. O pessoal, o secretário e os servidores da Secretaria de Serviços Públicos têm trabalhado basicamente se dedicando exclusivamente à questão da coleta de lixo, seja para fazer uma proposta de equalização desses pagamentos, seja para cobrar a execução do contrato. Preciso dizer, a decisão judicial ela tem que ser cumprida em todos os aspectos. Tanto o município suspendeu a contratação emergencial e a ordem de serviço que havia dado anteriormente, então a gente está resguardado ali e está preservando e cumprindo essa decisão, quanto o vencedor, ele, o detentor desse direito, no caso a empresa, ela também precisa. E preciso dizer, a decisão deixou claro que o contrato que ela possui conosco está vigente. Então o contrato ele tem que ser cumprido em todas as suas esferas, tanto de obrigações quanto dos direitos ali. Então a gente tem cobrado todos os dias, notificado, insistido, tem uma comunicação diária, para não dizer frequente e a todo momento, com a própria gestão da Locar, para tentar destravar esses gargalos e para que a coleta seja retomada da forma correta. Agora, procurador, nessa contratação emergencial que pode vir a ocorrer, a Prefeitura já avaliou se esse consórcio tem a estrutura adequada para fazer esse trabalho lá em Várzea Grande? Perfeito, Lúcio. Vou até colocar um ponto aqui. A contratação emergencial já ocorreu, o contrato já está assinado e já tinha a previsão da ordem de serviço para o dia 1º. A Secretaria de Serviços Públicos levou a cabo esse serviço, ele tem um certo nível ali de exigência técnica e as empresas que participaram, e não foi só um consórcio, as empresas que participaram da cotação do serviço emergencial e dessa dispensa de licitação, todas apresentaram os requisitos necessários para serem contratados. E aí, preciso dizer já também, que o município também já iniciou o processo da licitação que vai substituir o emergencial. Isso é importante. A notificação recomendatória do Ministério Público... Esse emergencial é por quanto tempo? Esse emergencial, se não me engano, são 6 meses a priori, Lúcio. E aí, preciso dizer que a notificação recomendatória do Ministério Público, ela observa todos esses aspectos. Era, em linhas gerais, para anular o contrato que é supostamente eivado de uma fraude, substituí-lo que seja por uma solução emergencial e a adequação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, do gerenciamento dos resíduos sólidos, para uma licitação, agora no ano de 2026, que atenda aí, na visão também do Ministério Público sobre o viés ambiental, aquilo que é o melhor tipo de serviço para o município de Várzea Grande.
Procurador, e agora então estamos aguardando a decisão talvez terminativa da Justiça, é isso? E o que podemos esperar? Se a decisão for favorável ao Alocar, ela segue então? O contrato já terminou? Explica melhor para a gente essa questão, ou outra empresa teria que assumir obrigatoriamente depois desse período emergencial? Bom, Camila, ótima pergunta também, e aí não tem uma resposta tão simples. Hoje, a liminar que possui seus efeitos foi exarada no Tribunal de Justiça, o Ministério Público já recorreu dessa liminar, o município também, certo? E a gente aguarda o julgamento desses recursos. É difícil, em qualquer matéria judicial, é difícil precisar o tempo em relação a isso. E o que eu posso te dizer é que a decisão ela será cumprida. Se a decisão der provimento nesse recurso e determinar que a Alocar exerça o serviço mediante esse contrato, a gente vai cumprir, não tem nenhum problema nisso. Se o nosso recurso for acolhido e suspender essa decisão ou cassar essa decisão que manteve a Alocar, a gente retoma a via emergencial. O que importa é que o município não ficará desguarnecido, muito menos os trabalhadores. Eu preciso fazer essa ressalva aqui expressa. Digo aí, conversando diretamente com o pessoal que trabalha nesse setor, que a convenção coletiva municipal que rege ali os direitos entre as empresas e os trabalhadores, ela prevê a absorção de 100% dos trabalhadores que estão hoje com a Alocar pelo emergencial ou por quem quer que substitua, certo? E essa absorção é por no mínimo 3 meses. Então os trabalhadores também podem se resguardar em relação a isso. Agora, esse consórcio aí, que assumiria de forma emergencial a coleta de lixo lá em Várzea Grande, isso vai ocorrer mesmo sem a prefeitura ter pago os atrasados para Alocar? Que é mais de 10 milhões? O senhor falou 13, né? Perfeito. Que são os cálculos da empresa. É uma ótima pergunta também. E é preciso desmistificar alguns pontos em relação ao débito da Alocar. O primeiro ponto a gente tem débitos aí que vêm do exercício de 2024. Isso tem que ser contabilizado de uma forma diferente no serviço público e é possível que a gente pague em outro regime. Em relação aos débitos de 2025, e aí o município, aqueles débitos que ele atesta e liquida, o município não os questiona, é óbvio que a gente tem um problema financeiro no município de Várzea Grande, é um contrato de grande vulto, mas também existe, Lúcio, alguns procedimentos administrativos abertos dentro da Secretaria de Serviços Públicos acerca da falha na prestação do serviço. E esses procedimentos podem desaguar em sanções financeiras em desfavor da Alocar. E isso certamente vai ser equalizado no momento correto, quando a gente for acertar e também, de certa forma, resolver essa situação como um todo. Resumindo, a confusão não é só jurídica, ela é também administrativa, não é? Eu diria que são fatos que acabam ressoando e causando seus efeitos em várias esferas. E eu sou advogado, quando a gente traz para a esfera jurídica, a nossa escala de tempo é um pouquinho diferente. E aí isso desagrada com certeza a população e toda a administração. Mas é assim que funciona. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a vocês. Obrigada, uma boa tarde.